Pessoal aí pela internet, em todo o Brasil, pessoal aqui presente. Hoje a gente vai dar prosseguimento aí ao programa de literatura. A gente acabou de ver o Barroco. Então hoje a gente vai ver o Arcadismo. O Arcadismo é século XVIII. Como a gente tem feito aqui ao longo do curso, sempre você precisa associar o contexto histórico à estética da época. A gente viu o classicismo era a arte da época das navegações, o trovadorismo, a arte do feudalismo. Agora o arcadismo a gente precisa associar ao quê? Alguns pontos interessantes. O século XVIII é um século muito efervescente. É um século em que se inicia uma série de transformações que vão desembocar no mundo contemporâneo, em que muitas coisas, muitas ideias e muitas formas de arranjo social e político se formam nesse século XVIII. Brasil, em relação à Europa, há um hiato enorme de desenvolvimento. O Brasil ainda é uma colônia. É nesse século, então, que as coisas vão começar a ebulição. Os conflitos vão começar a aparecer. A palavra independência começa a surgir. Então, a gente tem uma colônia que começa a esboçar um crescimento e começa a pensar em independência. Então a gente tem que separar o que está acontecendo na Europa e o que está acontecendo aqui. Os ventos da Europa sempre chegam aqui, ou em forma de brisa, ou em forma de tempestade. Então a influência da Europa, de forma indireta ou não, vai chegar aqui. Então vamos começar primeiro pensando no contexto europeu. Vocês vão estudar em História que no século XVIII há um grande movimento de pensamento chamado Iluminismo. Então esses pensadores, esses filósofos, é como se eles fossem um intemperismo. Vocês já estudaram em geografia o que é intemperismo? Você tem uma grande montanha de pedra sólida, às vezes uma rachadura, entra um filete de água, uma gota. Quando chega o inverno, essa gota congela e racha a montanha. Então, uma rachadura enorme é causada às vezes por uma mudança climática, por uma mudança do estado da água que se infiltrou naquela grande rocha que você olha de fora e fala, nossa, nada pode mover, nada pode quebrar isso aí. E, na verdade, as mudanças do entorno, as mudanças ambientais são capazes de rachar. Por que eu estou usando essa imagem? Porque o que a gente viu desde a Idade Média, desde o feudalismo, é uma relação de nobreza e classe trabalhadora, que ainda não é o termo adequado para se usar à época, porque eles não se identificavam como. Mas entre camponeses, pobres e a nobreza, havia uma relação já de 1000 anos muito estável. Começou a ser criticada quando a burguesia comercial vai se estruturando, e quando chegou as navegações, essa classe burguesa, ela se opõe drasticamente à mentalidade medieval, à mentalidade dessa nobreza. Qual é a grande diferença? Essa nobreza se alimentou de títulos nobilitários, títulos de nobreza, posse da terra, relações que já estão mofadas, caducadas. O que manda agora no mundo, a gente tem estudado na época, são as relações comerciais. É o dinheiro, é o metalismo, é quem tem ouro e prata. Então há um choque, porque nenhuma classe que está no poder vai querer abrir mão do seu poder e se adaptar rapidamente a um outro modo de existir que não o privilegie. Então essa nobreza, ela começa a rivalizar com a burguesia comercial, que não tem títulos, que enriqueceu através do comércio. Ela vai começar a rivalizar e entrar em conflito. Em cada lugar você vai ver esse conflito numa variante, mas esse conflito ele não tem como conciliar, ele é inconciliável. Os interesses não batem e essa burguesia cresce e tem mais recursos. Ela ainda não tem o poder formal, ela não tem ainda a condição de suprimir, e não vai suprimir porque a nobreza não vai abrir mão. Então é claro que a gente vai ter conflitos, vão ter guerras, vamos ter revoluções, para que esse novo modo de organizar a sociedade, de dar valor às coisas,
de quem manda e quem obedece, relações de mando e de obediência, se estabeleça. Não vai ser pacífico. Nenhuma elite abre mão do seu poder pacificamente. Principalmente a nobreza enraizada, 1000 anos se achando representante de Deus. Então, o sangue azul não vai abrir mão para a burguesia. E os pobres? O que a gente vai dizer dos pobres? Os pobres, o vento sopra, eles vão. Parece, para a época, que é melhor mudar a relação com a nobreza como se você trocasse de escravo, né? O escravo trocasse de senhor. É melhor ser escravo desses aqui, que aparentemente parece que eu posso ter alguma mobilidade social, parece que eu posso ter mais direitos, do que a nobreza, em que eu não tinha direito nenhum. E a sociedade não mudava nunca, a sociedade estamental. Essas ideias que vão criticar o modo como a sociedade se organizou durante 1000 anos, em torno da nobreza, título hereditário, o rei dá de herança para o descendente o poder, e o poder não muda, na verdade, de mãos, não pensa diferente, não pensa no coletivo, não existe voz na sociedade, os outros membros não têm voz, não têm participação. Isso vai ser muito criticado pelo iluminismo. Então esses filósofos iluministas, eles se baseiam primeiro no que se tornou o maior antídoto do pensamento religioso, que é a ciência. A ciência que vai se esboçando desde as navegações, desde o humanismo, ela vai se tornar a ideologia dessa burguesia. Então a burguesia, ela se baseia, ela também tem uma muleta ideológica, através do qual ela justifica as desigualdades, justifica as suas decisões, só que é a ciência. Antes, a nobreza se baseava num discurso ético da religião, para justificar as suas decisões. Então eu queimo bruxas porque elas são do diabo. E eu vou buscar de alguma forma um argumento na Bíblia, um argumento religioso para justificar aquilo. Agora, eu prendo, encarcero, condeno à morte na guilhotina, baseado num outro argumento, na ciência. Então, não muda nada, cada um tem seu dispositivo de muleta, sua ideologia. A ideologia da burguesia é mais a ciência, porque é a ciência que fornece as transformações que permitiram a burguesia chegar nesse topo da sociedade. Ainda não é hegemonia, ela não domina, ela briga. Mas foi a ciência que possibilitou isso. A nobreza está cada vez mais acuada, mas ela ainda tem o poder, então ela vai reagir. Bem, o iluminismo é como se fosse esse intemperismo que na geografia se chama, esses fenômenos climáticos que são capazes de quebrar uma rocha, só com mudança de temperatura. Aquilo que aparentemente parece monolítico, parece imperturbável, de repente uma mudança quebra a rocha. Bem, o iluminismo então, vocês vão estudar história, é um capítulo que o professor de história vai dizer que é importante, mas é curioso, porque o quanto as ideias têm realmente força de transformação efetiva de uma sociedade, o quanto a sociedade consegue se transformar por meio de ideias. A gente tem visto, desde a década de 60, uma difusão muito grande de uma reflexão feminista, de um discurso de igualdade de gêneros, de uma mudança de padrão de comportamento sexual. Isso já tem 40 anos. O quanto essas ideias foram capazes de transformar as sociedades? Será que a gente já se sente, nossa, depois de 40 anos, a sociedade já está muito transformada? Há muitos episódios. Agora, uma transformação econômica, essa é capaz de transformar mais rápido do que ideias. As ideias são tanto por Platão como por Marx, vocês vão estudar isso em filosofia para o Enem. Elas são o que o Platão chama de sombra no fundo da caverna, são ilusões das relações reais. E o Marx vai chamar isso de superestrutura. Ou seja, não é a infraestrutura real. Por exemplo, tem alguém aqui que é muito oprimido pela família. Se tiver renda, vai sair de casa. Não vai ficar submetendo.
Então, a transformação rápida e efetiva é a mudança nas condições materiais. Bem, o iluminismo, ele vai ser essa gota d'água caindo dentro da rocha. Se resfriar rapidamente, talvez ela quebre. Mas o que será que de verdade quebrou essa rocha? Dessa mentalidade medieval, dessa mentalidade da nobreza? Não foi martelada e dinamite? Não foi realmente as revoluções, o sangue derramado? Isso vocês vão ver em história. De qualquer forma, essas ideias iluministas, no que elas se baseavam? O que elas pregavam no 18 e que você vai ver no início do 19 se efetivar? Muito importante aí para vocês guardarem. São os iluministas que pregam a ideia de que a sociedade deveria ter isonomia. Notem isso aí, isonomia com S. Isonomia. O que vem a ser isonomia? Vem a ser igualdade perante a lei. Igualdade perante a lei. Uma única lei que descreva todos os deveres, todos os direitos. E todos os direitos e deveres são igualmente válidos. Então ninguém tem mais direito que ninguém, ninguém tem mais dever que ninguém. Os crimes são iguais, não importa o praticante, e a pena é definida igual, não importa o praticante. Essa ideia que vai desembocar na Constituição, Código Civil e Código Penal, ela é a essência do pensamento republicano. Então veja bem, os iluministas pregavam substituição da monarquia pela república. Dentro da república, todos os cidadãos igualados por meio de leis claras que definem o que é direito e o que é dever de cada um. E no caso das infrações, as penas são definidas. Por que isso? Porque a nobreza, se ela não fosse com a sua cara, o rei definia que você vai morrer torturado. Aí o outro cometeu algo semelhante a você, ele dava um indulto. Quer dizer, ficava. Guardem bem isso. A vontade do rei tem força de lei. A vontade do rei tem força de lei. Quer dizer que o que o nobre diz é a lei. Qual é a lei neste feudo, nesse território? A vontade do nobre. Então fica muito louco. Você não sabe a que horas o que pode acontecer. Porque vai da vontade dessa nobreza. O Código Civil, o Código Penal, eles prescreviam para todo mundo uma série de direitos e tudo fica claro. Bem, logo se vê mesmo que isso aí é uma fantasia. As mudanças materiais é que transformam. Porque a gente sabe, o Ocidente inteiro é republicano há 200 anos. O Brasil é republicano, o Brasil tem Constituição, o Brasil tem Código Civil e Código Penal. E a gente vê como há um tratamento desigual quando você é rico e pobre. Então, a isonomia não basta, mas em relação à mentalidade medieval, parecia um avanço, vocês entenderam? Ainda continua sendo uma ilusão a isonomia. Você querer trocar a sociedade, achando que tendo um judiciário, leis, você transformava a sociedade, é uma ilusão. O que muda a sociedade é todo mundo ter dinheiro no bolso. É todo mundo ter um estado de bem-estar social, ter moradia, escola, essas coisas. É verdade que o iluminismo também pensava que todo mundo deveria ter escolaridade mínima, que isso progrediria, que o conhecimento progrediria a sociedade. Bem, presta bem atenção, então o iluminismo é o primeiro ponto que vocês precisam guardar do século XVIII. São ideias que parecem preparar o terreno para as revoluções que vão aí derrubar os vestígios da Idade Média, as nobrezas, e instaurar repúblicas, instaurar o mundo moderno, que é baseado em Constituição, República, Código Civil e Código Penal. A sociedade é organizada por meio disso. Bem, então o iluminismo é importante. Ele parece ser um ar fresco no mofado, naquele prédio mofado da Idade Média, que ainda fica tentando ressuscitar. Já está quase morto e ainda se debate. Bem, iluminismo. Segundo ponto da Europa é muito importante. 1789 é daquelas datas que a gente precisa conhecer. A gente precisa lembrar. Nem todas as datas são importantes, mas importante é a época. Mas o marco
Esse marco, 1789, é importante, que é a Revolução Francesa. É na França que explode, de fato, o conflito se deflagra entre nobreza e burguesia. A burguesia se alia aos sans-culottes, os que não têm culottes, porque eram tão pobres e magros e não comiam, eram muito magros, aos pobres, ou seja, e conseguem declarar guerra mesmo à nobreza. Essa guerra é uma guerra dura, porque os caras guilhotinam mesmo os nobres. O lema da Revolução Francesa é um lema muito gostoso. Eles queriam enforcar o último nobre com as tripas do último bispo. Quer dizer que eles odeiam o clero, porque o clero, em vez de ajudar, de ser cristão, o clero defende a nobreza. São nobres, essa que é a verdade. E a nobreza, não preciso dizer, expolia, explora, tem impostos cada vez mais altos. Você tem leis de nobreza absurdas, como a prima nocte. O nobre podia requerer a primeira noite de uma mulher antes dela se casar. Porque ele é dono da terra e acabou. A prima nocte era dele. Você vai se casar? Sim. Sua virgindade é minha, do nobre da região. Essas coisas, elas estão tão já desbotadas que as pessoas já não se conformam mais no século XVIII com esse tipo de relacionamento da nobreza. A pessoa já odeia. A burguesia, então, é ela que produz, é ela que vai até as Índias, é ela que faz o comércio, ganha dinheiro, vem o nobre e confisca em impostos. Então a relação está tensa. Na França vai explodir. A fome está muito grande, os pobres não têm o que comer, tudo é confiscado para a nobreza, a ponto da Maria Antonieta dizer: mas por que esses pobres estão reclamando? Se você não tem pão, coma brioche. Você não tem pão, coma... Não tem pão francês, aquele pãozinho? Come croissant. Por que você não come croissant quando não tem pão? Olha o grau de alienação dessa nobreza. Eles estavam tão lunáticos, tão distantes da realidade. Olha, então o ódio era tão grande que os caras, guilhotinaram. E odiavam a nobreza, então eles queimaram muitas igrejas. Os caras tiravam, estupraram um monte de freira. O ódio era tão grande pela exploração que na hora que você abre a boiada sai. Então a Revolução Francesa era uma revolução muito tensa, muito complexa, porque ela tem muita violência. Você é explorado, violentado muito tempo. O dia que você vai à desforra, você não tem controle. Os revolucionários franceses eram iluministas, racionalistas, queriam reorganizar. Meu caro, os caras entravam na igreja, derrubavam o crucifixo, botavam fogo, entraram nos castelos, botavam fogo, subia na cama, os caras dormiam no chão, entraram nos castelos, os caras tinham camas de seda, cachorros que dormiam em cama. Meu caro, os caras afogaram o cachorro, botavam fogo, os caras odiavam, entendeu? É um ódio. Tudo isso que está guardado muito tempo, a hora que sai desabando tudo. Bem, você tem então a Revolução Francesa, que vai, no primeiro momento, botar tudo abaixo, mas assim que a poeira baixou, o sangue escorreu e secou, os nobres foram derrubados, a maioria dos Bourbons fugiram. E foram se organizar com outras nobrezas, falando: vocês estão vendo o que aconteceu lá na França? Pode acontecer aqui também. Então eles vão se organizar para invadir a França e tentar restabelecer a dinastia Bourbon lá na França. Nisso, os franceses revolucionários estão tentando organizar essa tal nova sociedade baseada na razão. Vai ser uma carneficina total. Vocês vão estudar que o terror, que é essa primeira fase, ela é absurda, porque todo mundo que sabotar a revolução, todo mundo que discordar da revolução, os caras vão matar, vão guilhotinar. Chega uma hora que eles próprios começam a se matar. Marat, Robespierre, Danton, os próprios personagens começam a achar que o outro está dando para trás. Você está menos revolucionário, seu sangue desbotou, você não é mais vermelho.
E aí eles começam a se matar como traidores da revolução. E isso vai enfraquecendo a revolução. O povo começa a ficar insatisfeito, porque você tinha muita esperança de transformação social e a fome continua. A nobreza vai se valendo para falar, eu acho que a gente tem condição de voltar. E aí que surge um capítulo contraditório na história do mundo, que é o que a Revolução Francesa queria? Não queria acabar com o poder dos nobres e instaurar uma república que minimamente igualasse todo mundo, Código Civil, Código Penal, Constituição, os donos do poder não terem poder absoluto, respeitarem a Constituição, acabar com o absolutismo, portanto. Bem, eles não vão conseguir fazer isso e a união dessas outras nobrezas na Europa, de voltar para a França e reimplantar, sobe essas máscaras, galera, e reimplantar a nobreza, dá um medo enorme, porque você pensa, eu sou revolucionário, cortei cabeça de nobre, de bispo, se eles reimplantarem a nobreza, nossa, o que eles vão fazer comigo? É aí que surge uma figura que consegue, do exército, ir se misturando, ou seja, era uma figura sábia politicamente, uma figura genial, que é o Napoleão. O Napoleão ele vai conseguir aproveitar as oportunidades, as brechas, para ele subir ao poder e ele se tornar imperador. Veja bem, a Revolução Francesa queria acabar com o absolutismo e vai resultar num absolutista no poder. Ele vai ter todo o poder, vai ser declarado imperador. A coroação dele é muito curiosa, porque o Papa, acho que é o Inocêncio VI, ele vai coroá-lo, uma cena muito simbólica, ele tira a coroa da mão do Papa e ele mesmo se coroa, dizendo, não há poder maior que o meu, eu mesmo não é você, a estrutura antiga, que está me dando poder, eu conquistei. O Napoleão é um absolutista, mas ele concorda com as ideias iluministas. Ele quer implantar a república, ele quer implantar o Código Civil, mas ele é um absolutista. Não é uma contradição da história? Um absolutista implantou o que a Revolução não conseguiu. Foi incapaz. Ele vai declarar guerra e vai invadir as monarquias da Europa. Ou ele vai matar os nobres, ou os nobres vão ter que aceitar uma república. Então é graças a Napoleão que a Europa se torna quase toda uma monarquia, uma república. Os reis ficam figurativos, como em Mônaco, San Marino, na Inglaterra mesmo. Vários países ainda têm reis, a Suécia, a Espanha, mas eles não mandam mais. São as repúblicas que mandam. Foi Napoleão que, através da força de seus exércitos, destruiu esse sistema monárquico e pariu, deu luz ao mundo moderno. Um absolutista deu origem ao sistema moderno. Então ele implantou, todos os países tinham que ter Constituição, Código Civil, Código Penal. A isonomia, portanto. O lema da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, liberdade, é algo para vocês refletirem até numa redação do Enem. Porque a liberdade de quem? Liberdade para quem? A fraternidade era a fraternidade entre quem? Ricos e pobres? Ou entre a burguesia e a nobreza? Você tem a igualdade é o que efetivamente? Perante a lei, se eu matar e o nobre matar, nós dois vamos ser julgados pela mesma lei, da mesma forma. Mas a justiça não é cega? A justiça é cega. Ela vai considerar que nós somos iguais? Alguém acredita nisso? Alguém acredita nisso? Quer dizer, eu continuo pobre, eu me sinto igual ao rico. Se sente como igual ao rico? Então, a Revolução Francesa, em relação à Idade Média, ela é um avanço. Em relação à estrutura de poder da Idade Média, parece um avanço. Mas só com muita ilusão você pode achar que isso aí tem alguma transformação real, principalmente para os pobres. Para a burguesia teve todos. A burguesia finalmente se tornou hegemônica, chegou ao poder e ela controla o poder.
A nobreza perdeu seu status, perdeu sua força. Ela é agora uma peça de museu. Ela já não tem mais a influência e o poder decisório. Os mecanismos agora, tripartite, legislativo, judiciário, estão na mão da burguesia. Então o poder agora trocou de mãos. O que a Revolução queria, ela não conseguiu. O Napoleão, que é a imagem contrária do revolucionário, porque ele é um absolutista, foi ele muito mais revolucionário. No apagar da Idade Média. Quem foi mais capaz de destruir a estrutura feudal? A Revolução Francesa ou Napoleão? Napoleão. Foi ele então que implanta o Código Civil, o Código Penal, que não só na França, mas no mundo todo, ocidental, permanecem o mesmo modelo. Nosso Código Civil, nosso Código Penal, eles se baseiam nessas estruturas que são napoleônicas. Então a figura do Napoleão é decisiva. Para a história do Brasil, muito. Porque a nossa nobreza, os nossos reis, tão fortes e corajosos, ao ouvirem falar, o Napoleão está vindo aí, ou a gente luta, ou ele vai cortar nossas cabeças. O Dom João VI, típico brasileiro, típico português originário do Brasil, com essa coragem imensa, ele falou tchau e veio para o Brasil. Eu acho que lá no Quinto dos Infernos era assim que o Brasil já era chamado. Lembra que era paraíso, né? Agora é Quinto dos Infernos. Lá o Napoleão não vai vir me buscar. E aí o Dom João VI, num ato de coragem, ele foge de Portugal para não enfrentar o Napoleão e vem para o Brasil e traz 30 mil parasitas. Então é agora que chegam 30 mil parasitas que não fazem nada e confiscam um monte de casas no Rio de Janeiro. Você está lá na sua casa, chega o nobre e fala, ó, essa casa está confiscada em nome do rei. Que rei? O rei de Portugal. Ok, ele está lá. Não, ele está aqui agora. E aí ele vem e mora na sua casa e tchau você. Então, é aqui que se forma essa casta. A primeira casta, a primeira elite brasileira, parasita. Então, para a história do Brasil é muito importante tanto a Revolução como o Napoleão. Mas o Napoleão já é fim do século XVIII, já virando. Durante o século XVIII são as ideias que vão gerar a Revolução Francesa e o Napoleão que estão progredindo. Essas ideias vão chegar no Brasil porque vai ter um acontecimento no Brasil. Lembram que quando os portugueses chegaram aqui, eles sonhavam, como a Espanha, encontrar ouro de cara. A Espanha encontrou, vocês lembram disso? Li para vocês o Hernán Cortés. E pilharam, roubaram todo o ouro, mataram todos os índios, fizeram uma carnificina os espanhóis. No Brasil, os caras encontraram índios pacíficos, que não tinham agricultura, não tinham fundição de metal, não tinham domesticação dos animais, eram considerados atrasados. Hoje em dia a gente não concebe mais assim. Não existe entre civilizações uma melhor ou pior, mas o europeu concebia a sua forma de existir como evoluída. Quem se aproximava parecia comigo. Quem é muito distante está na Idade da Pedra. É considerado... Aqui, o Brasil não tinha nada do que eles queriam. E não tinha ouro, nem para eu achar. Então eles abandonaram o Brasil, a gente viu isso. Não queriam. Com as invasões holandesas e francesas, eles voltaram. Iniciaram um processo de colônia baseado no agronegócio, né? Na cana, no gado. Com muita pouca vontade, eles não queriam povoar isso aqui, eles queriam explorar, ficaram no litoral. Você pega as 20 mais antigas cidades do Brasil, tudo litorâneo. Então, esse primeiro momento da colônia é com desgosto, porque não tinha ouro. O capitalismo comercial, ele precisava de ouro e prata, de moeda, para você ter mais barganha, mais poder de negociação. Portugal ficou para trás. Pô, a gente descobriu a rota de tudo e a gente não descobriu ouro e prata. Eles estão putos da vida. Bem, século XV, XVI, eles já estão navegando desde o XIV, ali na África, Mediterrâneo. Eles já têm séculos de navegação e cadê o ouro? Estamos descobrindo um monte de coisa, mas cadê o ouro? Bem, 16, 17, quando chega no 18, finalmente, quando eles estavam pensando em abandonar isso de novo, por quê? Porque a cana de açúcar, que dava muita grana, os holandeses vieram aqui, roubaram a muda,
roubaram a técnica de transformar em açúcar, com moendas, a casa de purgar, as técnicas da época, e levaram para as Antilhas, ali na América Central. Clima parecido, solo bom, e aí você começou a ter competição. O açúcar, que era um bem muito valioso, começou a ter competição. O que acontece quando tem competição? O preço cai. E aí Portugal quase fala, esse Brasil, vamos abandonar esse Brasil. Quando eles estão quase para abandonar, eis que eles descobrem ouro em Vila Rica, Minas Gerais. A quantidade de ouro é extraordinária. Eu sugiro a vocês que procurem esse livrinho aqui. Existem edições baratinhas, de R$10. Mas é uma das melhores coisas que vocês podem ler na vida, e não só para o vestibular. Ele escreve muito bem, o Eduardo Galeano, e ele conta todas essas explorações da América, chama Veias Abertas da América Latina. Como ele é um escritor muito bom ler. A leitura já é agradável. Mas, para o vestibular, então, é muito valioso. Muito valioso. Devia ser leitura obrigatória de segundo grau. Ele é um uruguaio. Aqui, você vê, você tem algumas informações que são dramáticas. Por exemplo, o Brasil até o século XVIII tinha 300 mil habitantes. Nessa extensão territorial, 300 mil. No século XVIII vai pular 11 vezes. Vai chegar a 3 milhões. Quando se descobrem ouro, Portugal sai nadando. Todo mundo para cá. Todo mundo quer vir para cá. Quer dizer, é um salto populacional enorme. E isso traz consequências, galera. Porque o crescimento não sendo organizado, as cidades não têm saneamento básico, elas não têm um desenvolvimento social proporcional para absorver, para alocar bem as pessoas, para estabilizar. Então você vê populações de cidades europeias, do século XVIII até o século XX, muito gradativas. A cidade tem o mesmo tamanho, os prédios são os mesmos. Aqui no Brasil você vê que o crescimento é tão abrupto, mas não é só agora. Você já vai ver no século XVIII que o crescimento populacional não foi estável. Não foi um crescimento lento a ponto de ir infraestruturando as pessoas tendo condições de moradia, não. Vieram para cá para pegar ouro e ir embora. Então virou um grande canteiro de obras, um grande arraial. Isso aqui não tinha condição de rapidamente sair de 300 mil para 3 milhões. Mas vai ser pior. Porque no século XVIII eles vão descobrir o ouro, e essa busca pelo ouro, ela vai ser tão grande que vai promover uma das maiores tragédias da humanidade e um dos traços mais característicos da nossa sociedade. Qual é? A escravidão. Professor, mas já não existia escravidão lá na cana-de-açúcar? Já, mas era uma piada perto do que vai acontecer agora no século XVIII. São 10 milhões de negros que vão ser trazidos da África para cá para ser a mão de obra na mineração. Então guardem uma coisa, a mão de obra negra, ela escrava, ela já foi empregada na primeira fase da colônia? Já, mas era uma quantidade ínfima perto do absurdo que vai ser 10 milhões. Nem os Estados Unidos teve isso. O maior fluxo migratório de escravos, uma migração forçada, escravos, de um lugar para outro, foi o tráfico negreiro de africanos para o Brasil. 10 milhões. É uma quantidade exorbitante. Para vocês terem uma ideia, a mineração era para absorver isso aí. A mineração era um processo bruto, de peneiragem, de trabalhar. Os caras, porque estavam trabalhando com ouro, eram acorrentados para, entre aspas, não esconder nem fugir. Eles ficavam quase nus para não esconder nada. Então, a gente não tem ideia, mas a expectativa de vida deles era 20 anos. Você entendeu isso? As condições eram tão precárias, o trabalho tão exaustivo. Os caras trabalhavam o dia inteiro, entravam na noite, continuava peneirando, carregando pedra, literalmente carregando pedra. A mineração ceifou 10 milhões de negros. Não pensa que 10 milhões sobreviveram, não. Já não sobrevivia ao tráfego, a vinho.
Eram condições absurdamente desumanas. Os caras vinham no porão, eles próprios, movendo o navio, morriam, eram jogados no mar. Um cálculo era de que 300 chegavam 100, quer dizer, que já era um absurdo. Chegavam aqui, a mineração foi uma exploração absurda. E bandeirantes, né? Os bandeirantes que não tinham Deus, pátria, não tinham ninguém, eram os que cuidavam disso. E os caras eram desumanos. Como tinha muita oferta de escravos na África, os caras não estavam nem aí se morresse, buscava mais. Como o ouro aqui era uma quantidade enorme, eles tinham dinheiro para pagar, porque os escravos eram comprados, né? Então, era uma grana absurda que estava rolando aqui. O século XVIII, então, é o século em que o Brasil se torna a menina dos olhos de Portugal. Justo a filha rejeitada de Portugal, muito sonhada, mas depois rejeitada, porque não tinha o que queria, agora ela tem muito, muito ouro. Galera, a quantidade é maior do que a Espanha conseguiu nos 2 séculos anteriores na América toda, só ali em Minas Gerais. Só que lá não saiu só isso, saiu diamante, esmeralda, e até hoje ainda sai ferro, bauxita. Então, é uma terra sagrada aqui no Brasil. Bem, isso é importante porque o ciclo do ouro, então, vocês precisam anotar aí. No Brasil, qual é o grande episódio? O ciclo do ouro. O primeiro ciclo econômico do Brasil foi o ciclo da cana. O segundo ciclo, e esse é decisivo, ciclo do ouro, de mineração em Minas Gerais, ele tem que efeitos para a história do Brasil? Vocês precisam lembrar. Eles são os promotores do maior fluxo de escravos para o Brasil. E as condições absolutamente desumanas, se é que a gente pode considerar que a escravidão já é desumana e desumanizante. A condição escrava, ela já desumaniza a pessoa e ela já é desumana, não tem forma de paliativa. Mas dentro desse sistema a condição ainda era mais bruta, porque trabalhar na cana-de-açúcar ainda parecia melhor do que agora. Os caras trabalham quase nus, acorrentados, sob o sol, morrem em 20 anos não morrem. Então é uma brutalidade absurda, uma mortandade absurda. Bem, isso vai deixar as marcas que a gente conhece na nossa sociedade. A nossa visão do negro, então, ela vai começar a ser formada no imaginário como um trabalhador descartável agora no século XVIII. É aqui que ela vai formar uma riqueza enorme. A nossa burguesia da época só queria ficar rica para sair fora, não está interessada em melhorar esse país. Ou seja, o século XVIII é o nosso século, né? Nossa burguesia não está interessada em melhoria nenhuma, ela quer rapinar, juntar dinheiro e tchau. Não quero saber se vocês têm saúde pública, educação, Enem, não quero saber. Eu quero juntar dinheiro e tchau. Então essa mentalidade começa a se formar no século XVIII. E ver o trabalhador como um escravo descartável é do século XVIII. Isso permanece na nossa memória, né, estrutural até hoje. Você tira direitos trabalhistas na boa, ninguém sofre com isso. É incrível como você tira aposentadoria, como você tira por uma nobreza, que no nosso caso é essa elite que tem muito e que vive tão longe da gente como a nobreza do século XVIII. Bem, então, no Brasil, o ciclo do ouro. O ciclo do ouro vai trazer uma consequência, que é, você vai começar a ter uma elite local. Você vai ter figuras no Brasil, galera, mais ricas do que qualquer figura na Europa. Você tem, por exemplo, o Dom Fernandes, era um cara que tinha mais ouro que qualquer pessoa no planeta, que era o amante da Chica da Silva, figura famosa na nossa história, que era uma negra, que ele se apaixonou e que ele fazia todas as vontades. Ele tinha torneira de ouro, banheira de ouro, ela queria ver o mar, eles estão em Minas, não tem mar, ele fez um açude, construiu um navio para ela, construiu igreja, chamaram ela uma vez de, você não pode entrar nessa igreja, ele construiu uma igreja. Os caras tinham um dinheiro absurdo. Essa elite daqui, ela não se sente bem com a nobreza portuguesa parasitando, cobrando impostos e levando ouro.
para Portugal. Então, começa o rumor de vamos nos tornar independentes, não porque eles amem essa terra, mas porque eles não querem pagar imposto. Então isso é muito importante. Vocês precisam guardar então o século XVIII no Brasil. Ciclo do ouro. Fluxo de escravos enorme vindo para o Brasil. 10 milhões, o maior da história. Nunca ninguém moveu tanta gente viva de um lugar para outro como escravos. Uma migração forçada de uma parte do oceano para outra, assim, de uma margem do Atlântico para outra, para um trabalho escravo, para uma condição subhumana, não, é mais do que isso. É uma condição inimaginável de violência. Bem, o ciclo do ouro vai trazer o desenvolvimento de pequenas cidades muito ricas agora. Essa burguesia local não quer saber da nobreza, que acha que tem títulos, que o Brasil é propriedade da nobreza e cobram impostos. Bem, segundo ponto então que vocês precisam notar é as revoltas nativistas. Revoltas de nativos, de gente que vivia no Brasil. Nativo aqui não é o índio, tá? Nativo é pessoas que os descendentes os ancestrais eram portugueses, mas já vivem aqui. Já os filhos nasceram aqui, os netos nasceram aqui. São pessoas daqui, nativas do Brasil, que nasceram no Brasil. Essas pessoas que primeiro raspavam o osso, agora que chegou o filé mignon do ouro, eles não querem ficar pagando imposto para os parasitas portugueses. É assim que eles veem a nobreza. O iluminismo está começando a dar ideias de, nobreza é coisa mofada, as pessoas têm que ter outro regime. Então eles estão muito embebidos desse vento iluminista. Bem, o que acontece, galera? Revoltas nativistas. Vocês vão estudar em história, pessoal, e vocês precisam saber algumas, né? Beckman, Emboabas, Farroupilha, Inconfidência Mineira. Há umas 10, 12 revoltas em vários cantos do Brasil. Balaiada, cabanagem, conjuração baiana, que vocês precisam saber. Onde ocorreu. E há pequenas diferenças entre elas. Essas revoltas às vezes eram praticadas por comerciantes, às vezes foram praticadas por escravos. Então você precisa, em história, dar uma olhada nisso. O que é importante, você não pode ir para a prova sem perceber, são revoltas que se espalham pelo Brasil. Todas têm um caráter, querem a independência do Brasil. Essa independência do Brasil em relação a Portugal não se dá por uma ideia só iluminista. Se dá por um interesse, às vezes, mesquinho. Eu não quero pagar impostos para Portugal. Não quero pagar impostos, eu quero ficar com o que eu estou criando aqui de riqueza. Dessas, quais que a gente precisa conhecer? A Inconfidência Mineira, sem dúvida. Mas isso já mostra como a nossa história é mutilada. Porque a gente estuda a Inconfidência Mineira como um capítulo, um feriado nacional, como heróis da nossa história. Mas a Inconfidência Mineira, ela queria a independência do Brasil, mas não queria, por exemplo, a abolição dos escravos. Ela queria que a gente fosse igual a Portugal. Mas e os negros? Os negros não são iguais a mim? Então igualdade, fraternidade e liberdade eu quero a liberdade em relação a Portugal. Mas e os negros? Não, os negros não. Eu quero igualdade em relação a Portugal, mas os negros não são iguais a mim. Eu quero fraternidade, eu quero que a gente se ajude, mas eu não ajudo os negros. Então ela é uma ideologia muito oportuna para essa burguesia local, mineradora, que quer a independência de Portugal por questões mesquinhas. Não é por um amor à pátria e um amor a quem trabalha. Porque quem trabalha? O negro. E ele trabalha porque ele escolheu vir para cá? Não, ele foi forçado a vir para cá e o cara não tem absolutamente nada. Bem, então a Inconfidência Mineira, ela é influenciada pelo iluminismo, ela é liderada por uma burguesia local muito rica, e aqui é que começa o estudo de literatura, porque são os primeiros escritores daqui, né? Eles são todos filhos de mineradores. Alguns estudaram em Coimbra, porque esses caras já são muito ricos, então eles mandam seus filhos estudarem em Portugal. Lá eles entram em contato com o que está rolando na Europa.
Coimbra, aliás, é uma universidade super antiga na Europa, super considerada. Pelo Enem, vocês têm como entrar na Universidade de Coimbra diretamente com a nota do Enem. Coimbra é maravilhosa. Portugal é um lugar muito bom para se morar. Tá na Europa, né? Mas ela é muito familiar em muitas coisas, não só a língua, mas em algumas coisas muito familiar e muito diferente em relação a outras. Uma sociedade muito boa, muito igualar. Portugal é socialista, né? É um país muito diferente, mas é interessante, vocês ainda têm esse dispositivo do Enem. Se vocês pudessem bancar e ir, vocês teriam uma experiência maravilhosa. Vejam que às vezes na ponta do lápis, vocês gastam aqui, vocês poderiam gastar lá, e lá tem um monte de direitos, saúde, educação, e tem um monte de coisa que aqui a gente já nem tem mais. E vale muito a pena pensar, ver o seu curso, ver as notas, falar, caramba, eu posso ir para lá, é fato, entendeu? Bem, é essa mesma Coimbra que os caras estudavam, que o Brás Cubas vai estudar, Memórias Próximas de Brás Cubas, a elite, ela tem essa mania, desde o século XVIII, de esse Brasil, eu vou mandar meu filho estudar fora, fazer um college, fazer um intercâmbio. Vocês já fizeram intercâmbio? Fizeram intercâmbio na Austrália, no Canadá? Não fizeram? Oh meu Deus! Fizeram intercâmbio em São Paulo? Também não? Vocês precisam de uma revolta nativista. Bem, eles mandavam seus filhos estudar no exterior. A classe média brasileira adora isso também. Manda seus filhos estudarem lá, como se aquilo acrescentasse um sangue azul, entendeu? Olha o meu charme, meu filho está estudando. Quem tem dinheiro estuda, meu cara. Isso aí não diz nada. Você tem dinheiro, você vai para o Canadá, 25 mil dólares, ele estuda lá, tá bom. Você não tem dinheiro? Bem, o que acontece é, os mineradores vão para lá, estudam e ouvem falar sobre igualdade, liberdade, república. Parece que para eles é uma ideia boa. Será que foi totalmente simpatia ideológica? Será que foi só identificação com uma ideia nova ou foi interesse próprio? Porque eles são filhos de mineradores que não querem pagar o quinto. O que era o quinto? 1/5 do ouro você tinha que dar para Portugal. Eles não queriam dar essa derrama. O dia do pagamento era chamado derrama. Como se derramasse sangue. Esses caras estão aqui explorando o sangue do negro, ficam com ouro e ainda se acham, ai meu Deus, eu estou dando 1/5 para Portugal. Ok, que aqueles parasitas de Portugal não estão nem trabalhando, estão explorando, mas eles também estão explorando muito. E os caras choram pelo 1/5 e não pelos 10 milhões de escravos que eles mataram para pegar ouro e ficar para eles. Bem, então essa burguesia local, esses filhos, vão ser muitos dos escritores que a gente vai ver, porque eles vão se envolver na Inconfidência Mineira. Então, destaque aí, vamos lá? Ciclo do Ouro, revoltas nativistas, dentre elas, a Inconfidência Mineira é diretamente ligada ao arcadismo, que é o que a gente vai ver. Galera, presta bem atenção na Inconfidência Mineira. Coisas que isso aqui é o Tiradentes, suposto líder da Inconfidência Mineira. Foram traídos pelo Joaquim Silvério. Na última hora, um dos inconfidentes combina com a nobreza e fala: se eu disser para vocês que estão planejando uma revolução para declarar a independência do Brasil, não pagar o 5º, vocês me perdoam a dívida? O cara traiu, é desses traidores que a história do Brasil tem aos montes. Traiu a Inconfidência Mineira só para o perdão da dívida. E nisso entregou quem eram os caras, o dia, a hora, foram presos. O Tiradentes, ele foi o exemplo. Então os caras fizeram em praça pública um esquartejamento, um martírio público para desestimular completamente novas revoluções. Então ele virou um mártir da nossa história. A construção do mito do Tiradentes é curioso, porque você vê, por exemplo, essa pintura do Caravaggio, a disposição do Cristo, né? Quando ele sai da cruz. Caravaggio, a gente viu na última aula, era o barroco, lembra?
ao fundo preto, o contraste claro escuro, a gente vê que isso aqui é barroco. Cristo, pode ver que a imagem é a mesma. O Tiradentes, que foi levado para o martírio, como todos os presos, careca e sem barba, aparece aqui representando o Cristo, como se ele fosse então sacrificado em nome, assim como Jesus morreu em nome da humanidade, o Tiradentes morreu em nome de uma liberdade do Brasil. Ele é um mártir, portanto. Aqui ele é comparado, veja que o corpo aqui, ó, você está vendo que o tórax é o mesmo? Ó. Olha o braço típico, muitas pinturas têm esse braço aqui. A Pietà, do Michelangelo, que a gente também viu, o Cristo está com esse braço assim. Há uma outra do Marat, que é um revolucionário francês, que ele está na banheira, morto, e o braço dele está também. Então, aqui o Cristo está representado é uma construção do Tiradentes como uma figura heróica, uma figura sagrada. E fora que isso aqui é o Brasil, né? Se você circulasse isso aqui, ó, é o mapa do Brasil, né? Então, o esquartejamento dele foi um ataque à independência do Brasil. Veja como as artes começam a não ficar mais ingênuas, né? Elas nunca foram, mas agora elas começam a carregar uma carga de apologia de valores. Ela começa a representar os interesses de determinadas classes. Então aqui você vê que o Tiradentes se torna uma imagem que difunde um valor, né? Bem, Tiradentes vai ser morto. Cláudio Manuel da Costa vai ser suicidado, que a gente vai ver. O Tomás Antônio Gonzaga vai ser exilado. Essas figuras não dá certo, é confidência, mas é aquele intemperismo, sabe? É aquela gotinha que a hora que tiver uma outra mudança racha a rocha, né? Quebra no meio a rocha. Então, essas revoltas vão pipocar e essa ideia de independência do Brasil não tem jeito. Claro que a independência vai demorar um pouquinho ainda, porque os nobres vão vir para cá, fugindo do Napoleão, mas a ideia de que o Brasil precisa se tornar independente, ela não tem um fundo nacionalista. E vocês têm visto atualmente também que o nosso nacionalismo, ele é pôr a camisa só. Porque eu vendo todas as empresas, não há então nacionalismo genuíno. Isso já começou aqui. Aqui é o interesse, não é amor à pátria. Eu não quero pagar imposto para o estrangeiro, pronto. E quero continuar explorando os negros. Mas vocês vão ver que muitas outras revoltas nativistas queriam, como a Conjuração Baiana, que a gente não estuda. A gente estuda essa aqui, mas não estuda a Conjuração Baiana, que queria a abolição dos escravos. Então ela é muito mais valiosa do que a Inconfidência, que queria uma liberdade estranha. Que liberdade ainda que tardia é essa? Que só quer a liberdade em relação da burguesia aos portugueses nobres, mas não quer dos negros. Bem, chegando aqui, vai até 13h20, né? É isso? Galera, o que a gente tem então na literatura? Lá, eles estão, as ideias iluministas, elas têm um alvo, que é o grande dispositivo ideológico, não é a igreja, os valores religiosos. Não são eles que voltaram com a Inquisição, não é a igreja que está tentando manter a Idade Média viva, numa época moderna. Não é o grande obstáculo ideológico, é a igreja com os valores de submissão. Então o iluminismo vai bater muito na igreja. Vai querer demolir a igreja para ver se a burguesia passa o trator na nobreza. A reforma protestante foi um passo, mas nos países cristãos como Espanha, Portugal e ainda a França, a igreja ainda tem um poder muito grande nas populações. Então os iluministas veem a igreja como um grande obstáculo. A ponto do Marquês de Pombal, anotem aí, terceiro ponto, século XVIII é fundamental, um ministro português chamado Marquês de Pombal. As reformas que ele realiza são chamadas reformas pombalinas. Ele é um iluminista. Ele é um cara que acredita no uso da força para libertar. Coisa contraditória, né? Mas muito napoleônica. Quer dizer, o uso do absolutismo para acabar com o absolutismo. Pã! Galera, a história é contraditória mesmo, né? A história é contraditória. E aí, o Marquês de Pombal, uma das coisas que ele vai fazer é expulsar os jesuítas do Brasil.
Por que os jesuítas se tornam um obstáculo para eles? Lembra do Padre Vieira na última aula? O Padre Vieira dizendo que a escravidão era um absurdo, protegendo os índios. Se os caras querem explorar o máximo aqui, os jesuítas são um obstáculo. A igreja se torna um obstáculo. Então, o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas de todos os territórios portugueses. Só que os jesuítas eram as escolas, eram as casas de misericórdia, santas casas. Eles estavam muito infiltrados na nossa sociedade. Então, não é uma coisa fácil. Mas ele vai promover isso, vai proibir de fato a escravidão dos índios, mas o fluxo migratório de negros vai ser enorme. Quer dizer, olha como sempre é contraditório esses caras. Bem, lá na Europa, eles estão querendo como antídoto, vocês lembram disso, né? Toda vez que eu tenho uma estética cristã, quando eu quero rivalizar com a estética cristã, o que eu uso? Que valores? Greco-romanos, os valores clássicos. Então, o trovadorismo era cristão. Já o classicismo, ele é greco-romano. O barroco é cristão. O arcadismo, greco-romano. Então a gente vai ver pela segunda vez uma estética com valores greco-romanos, rivalizando contra o barroco, que era cristão. Só que isso é um café coado pela segunda vez. Como fica um café coado pela segunda vez? Primeira vez sai forte, mas se eu usar o mesmo pó e coar por mais água, não sai um chá, sai fraquinho. Em pleno século XVIII, ficar falando de métrica, de classicismo, parece que está fora do tempo, não bate. As elites portuguesas, elas patrocinam os valores greco-romanos, a retomada de novo desses valores, como uma forma de, primeiro, lembrar da época gloriosa de Portugal, as navegações. Segundo, como um antídoto contra a igreja, a Inquisição, essa influência da igreja numa sociedade que precisa avançar, precisa se modernizar. Então eles entendem que eu preciso pôr um solvente nessa cultura, porque ela está ainda paralisando a população. Bem, o Marquês de Pombal vai ser decisivo nisso, expulsando os jesuítas, tirando a força da igreja. Quais são esses valores greco-romanos que vocês precisam ver nas provas? Nos poemas, é tiro e queda. É decorar e falar. O cara te dá um poema e fala, que valores eu posso perceber neste poema? Você vai falar aqueles dali e acabou. Eles estão em latim mesmo, né? Locus amoenos, o local ameno. Então, o arcadismo quer o retorno da vida simples, do campo. O grande ideal que você vê na poesia arcadista é a idolatria do campo, da vida calma. Vocês gostam do campo? Quando vocês estão muito estressados, vocês têm um local ameno? O local ameno, para cada um muda, né? Você gosta de praia? Onde você relaxa? Na praia? Você gosta de praia? Alguém gosta de sítio aqui? Aí tem uns que gostam de sítio já. Não gosta muito de... Tem outros que gostam de trilho. Eu descanso caindo da montanha. O cara gosta de ficar andando 25 km no mato. Não consigo entender isso, não é? Tem outros que eu gosto de ficar tomando sol, câncer de pele gostoso. Se umas 8 horas de sol na minha pele, eu saio automático. Eu também não entendo isso aí, mas tudo bem, cada um. Tem outros que já gostam de montanhismo. Eu me sinto bem escalando uma montanha. O local ameno de cada um muda muito. Mas veja que isso aqui é uma coisa que a gente tem, né? O arcadismo prega, então, nos poemas, sempre uma descrição do campo, da vida simples. O ideal de vida deles é ser um pastor humilde, que vive só com as suas ovelhas, tem um modo de vida simples. Muitos pais de vocês devem falar isso. Quando eu me aposentar, eu vou meter um chinelo no pé e vou passar o dia inteiro de bermuda na praia. Muitos pais falam isso. É que agora acabou a aposentadoria, né? Votaram errado, agora perderam a aposentadoria, não vai ter mais isso. Vai trabalhar até morrer. Errou, tchau. Vamos ver se a gente consegue. Os Estados Unidos consertou hoje, né? Parece. Parece que sim. Mas não muda nada, tá? É só ilusão. Mas assim, o que acontece? O local ameno é esse local que às vezes vocês pensam, eu preciso relaxar, eu preciso ir pra praia, ficar sem pensar em nada, só ouvindo barulhinho de... comendo sardinha frita,
camarão que os caras só molham na água e falam que é novo. Você come isso também. A vida simples do campo. Esse aqui é o ideal de vida deles, o Locus Amenus. Então vocês vão ver poemas do Cláudio Manuel da Costa, pessoal sempre pregando a vida no campo, sempre uma vida simples, falando da natureza. E a forma como se fala é simples, tá? Guardem isso. Grande característica do arcadismo. O vocabulário é simples, não tem metáfora muito rebuscada, porque eles querem se opor ao barroco, que era cheio de argumentação. Lembra do Padre Vieira? Cheio de imagens, vocabulário do Gregório de Matos, sofisticado, mistura economia com crítica filosófica. Eles são super simples, tipo letra de sertanejo. Super simples, falando a mesma coisa. É uma estética chata. O arcadismo é chato, fraco. Ele é um café coado para a segunda vez. Não tem mais nada do platonismo, do Camões, é fraco, fraco. Mas é coerente nisso, porque eles queriam uma vida simplória. Como que uma vida simplória tem complexidade? Entendeu? Então aqui, Locus Amenus. Saibam que é essa ideia da fuga da cidade. Então, ó, fugere urbem, para o local ameno. Fugere urbem é outra coisa que vocês vão ver o tempo todo nos poemas árcades. Os caras dizendo que querem sair da cidade grande. A cidade grande é confusa, é tensa. Bem, isso a gente também tem isso, não tem? Às vezes fala, eu não aguento mais a cidade, pegar busão, trem. Eu não aguento mais ir no vagão rosa. Eu não aguento mais pegar o ônibus lotado com aquele cheiro maravilhoso das pessoas que trabalham. Vocês fazem isso? Vocês vêm de trem? Olha que beleza. Eu estou cansado, eu quero ir, na verdade, para Ilhabela. Eu quero ser mordida de insetos o dia inteiro. Eu quero ter aquele sol cancerígeno na minha pele, entendeu? Eu não aguento mais a cidade, essa neurose. E é verdade, né? As cidades grandes, curioso que no século XVIII, né, eles já tivessem essa percepção. Que pra gente hoje está claro, né? A vida na cidade é neurótica, né? Você pega um ônibus, 2 horas de ônibus e não conversa com ninguém. Odeia, aliás, as pessoas que estão do lado. É uma coisa neurótica a cidade grande, né? Sai, sai, sai. Não quero você. Não olha pra mim, nem que é assédio. Eu não curto nada disso. Sai, sai, sai. A gente tem uma fobia, as casas têm muros altos, ninguém se conversa, os vizinhos se odeiam. Tudo é... A vida na cidade grande ficou louca, completamente louca, ninguém se conversa. E agora a gente está de focinheira, aí, ó. Agora pronto. Agora a cidade ficou pior. Ninguém pode mesmo se cumprimentar. Então, o Fugere Urbem, vocês vão ver poemas falando do desejo de sair da cidade grande e ir para o local ameno. Isso é típico de Bravo de Enem, né? Porque é um tipo de um poema que pareceria refletir a nossa sensação hoje, né? Essa necessidade de sair da cidade grande para ir relaxar num local que não tem os ruídos da cidade, ó, esse ruído do ônibus, do trem, da buzina. Eu quero ouvir piu, 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 piu. Eu quero ouvir golfinho. Isso aí me neurotiza. Eu não sou arcadista de jeito nenhum. Eu detesto isso aí. Isso aí me neurotiza. Eu não gosto de praia. Podia azulejar a praia. Ia ficar ótimo sem areia. Né? Eu não gosto de sítio, bichinhos, baigons. Eu não gosto. Eu gosto de cidade. Ah, você quer ir para as ilhas Caimã, um paraíso deserto, ou ir para a Europa? Eu vou para a Europa. Eu gosto de cidade, eu gosto de gente, entendeu? Eu gosto de metrô, eu não gosto de paz. Eu gosto de paz me deixa mal. Mas eu entendo quem não gosta, é os arcadistas, entendeu? Fugere Urbem. Vocês têm isso de Fugere Urbem? Vocês queriam sair da cidade? Sair daqui, ir para a praia? Pegar Covid na praia? Pegar Covid aqui é ruim, né? É melhor pegar Covid na praia, entendeu? Muito melhor. Inutile truncati. Cortar o inútil. Ah, cortar o inútil é interessante. Porque o que seria o inútil para o arcadismo? Aquela linguagem do barroco. Aquele uso das metáforas, das antíteses. Aquela linguagem pesada. Que tem todo sentido. A gente viu, para fugir da censura, eles precisam rebuscar a imagem. Dizer as coisas de forma oculta. Aqui eles querem falar com simplicidade. Então, cortar o inútil, cortar a retórica, a argumentação, o cultismo, o conceptismo, características, por exemplo, do Padre Vieira. Ele se escreve com muita simplicidade. Os poemas arcadistas você lê com facilidade.
E a aura mediocritas é essa atmosfera medíocre. A glória está na mediocridade. É que essa é uma palavra que hoje em dia a gente não gosta, mas lembrem dos valores greco-romanos. Qual era o grande valor greco-romano? O equilíbrio. Então aqui a mediocridade é estar na média. Hoje você não quer ficar na média, você quer ser excepcional. Você me acha bonita? Medíocre. Você fica louca, você quer fazer uma plástica. Como assim? Mas medíocre para os gregos é ótimo, você é equilibrado. Muita beleza é ruim, muita feiura é ruim, lembram disso? Então para o grego ser medíocre não é ruim. Mas para a cultura contemporânea, hoje em dia, se eu falar que vocês são medíocres, vocês têm um ataque. Como assim medíocre? Eu uso botox, eu pinto o cabelo, eu sou excessivamente lindo. Essa coisa de excesso é típico do mundo contemporâneo. Os gregos não gostam disso. E quem imita os gregos? Por exemplo, os arcadistas. Então o arcadismo volta a pregar o equilíbrio. Vida no campo, fuga da cidade, porque as cidades parecem me levar para o extremo. E é verdade, né? Você acorda calma, aí você pega um busão, você já briga com um monte de cara no ônibus. O cobrador também, porque esse você briga sempre. O motorista acha que não tem 70 pessoas no ônibus. Ele breca abruptamente, vai todos os velhos para frente, óculos voa. Ele não está nem aí, então você já fica também querendo brigar com o motorista. É um inferno. Então a cidade grande, ela deixa a gente meio doente. Então, fugere urbe, fugir da cidade, para o local ameno. Aí lá no local ameno você é contaminado. Até os cachorros vão devagar, vocês já perceberam? Você vai para a praia, o cachorro vai devagar, o gato vai... Tudo vai devagar. Tem um poema do Drummond que fala isso. Até os passarinhos vão devagar. Parece que tudo está em slow motion. Aqui na cidade grande parece que tudo é correria, tudo é neurose. E você também fica neurótico. Você também come rápido. Quando você vê, você está comendo em pé. Comendo, nossa. Não tem nada com calma, tudo é neurose, né? Tudo é neurose. Então, esses valores, você tem que procurar nos poemas do arcadismo, tá? O grande poema, a grande obra, é Marília de Dirceu, que é chata pra caramba, é horrível. Devia se chamar Dirceu da Marília, porque na verdade é só ele que fala, a Marília não aparece, ela aparece na voz do escritor, do eu lírico, aliás, não é nem do escritor, do eu lírico. E essa Marília é uma obra com muitas falhas, os teus cabelos são fios de ouro. Olha que metáfora batida. A gente que veio do Padre Vieira, olha o que eu tenho que aguentar. Os cabelos são fios de ouro. É loiro, ouro, loiro, amarelinho, tá bom. Mas aí em outra parte da obra, ele fala, olha que coisa horrível. Ainda vendo os teus olhos belos, a testa formosa. Testa formosa? Você elogia a testa do seu namorado? Pelo amor de Deus! Quem é que elogia a testa do namorado? Só se tiver 2 chifres, aí vocês elogiam. Que horrível! Os dentes nevados. Branco, neve. Me poupe! Os negros cabelos. Opa! Peraí. Que falha ridícula! Aqui era loiro, aqui é cabelo negro. E não pense que ele está falando de sacanagem. Hein? Você pode ter a cortina de uma cor e o tapete de outra, vocês sabem disso. Né? Não é disso que ele está falando. Não é disso. É um erro mesmo, isso é horrível. Isso é horrível. Mas é cheio de metáforas fracas. Claro, eles querem a simplicidade, então eles estão coerentes nisso, né? Você quer falar com simplicidade, você fala, meu amor, estou com saudade. Não avança, entendeu? Não avança. É pobre. Tudo bem, é coerente. Na história, Dirceu é preso, aí ele na masmorra tem saudade da Marília. Ele queria o que com a Marília? Ele queria viver no campo, mas vai muitas falhas, porque ele fala, Marília, esse gado, esses cavalos, esses escravos, são todos meus, vamos viver aqui em paz. O quê? A vida no campo é simples. Eu tenho um caminhão, eu tenho funcionários, eu tenho uma... É que nem quando vocês vão para camping. Vocês gostam de acampar? Eu fui num camping muito legal. Tinha luz elétrica, internet. Meu Deus! Isso é vida no campo? Chuveiro quente, contra inseto,
luz contra inseto, chuveiro quente e internet. Que vida no campo é essa? Aí eu fiquei lá no mar boiando com meu celular. O que é isso? Aqui é isso, ele tem escravos, ele tem cavalos, manada. Que vida simples é essa, meu Deus? Então é falho, é ruim. É ruim, é uma obra ruim. Mas tudo bem, você... Sou pastor, não te nego. O cara te dá na prova, você vai falar. Aqui está o ideal do campo, né? A simplicidade, o locus a menos. Tá vendo? Ele está morando no campo. Sou pastor, não te nego. Os meus montados são esses que aí vês. Meus montados, quer dizer, os cavalos que eu monto estão aí. O cara tem... É super simples, hein? Você ter um aras, um cavalo custa R$1 milhão. Vai ter um monte de cavalo. Isso é pangaré, se for pangaré. Olha que absurdo. Ao trazer entre a relva florescente a doce companhia dos meus gados. O cara tem gado e é simples. Mas você vê que o que aqui você precisa apontar é essa coisa do ideal de vida do campo. O ideal de vida não da cidade, mas do campo. Simples eu já não sei, o Enem. Gostaria que você falasse algo sobre isso. Tem simplicidade mesmo nisso? Em eu ter funcionários, ter escravos, ter gado? Não, o arcadismo original, ele queria a simplicidade mesmo. Você viver no campo plantando e comendo. Tipo vegano estranhão, entendeu? Ele faz horta em casa, compostagem, ele come o que ele planta, literalmente. Isso é a vida simples. Sem luz elétrica, usa vela, toma banho gelado, aí é vida simples. Agora, essa vida de, eu sou vegano, eu vou comprar no supermercado. Não, aí já não tem mais simples. Simples mesmo. O arcadismo em Portugal tem uma figura que se chama Bocage, não vai cair na prova. Ele é um profano. O Bocage antecipa o romantismo. Ele tem uma estética, uma métrica e alguns valores que parecem arcadismo, mas ele é muito mais um pré-romântico. Pré-romântico. Porque ele idolatra a safadeza, a paixão. Finalmente a gente vai ver alguém elogiando a paixão. Vai começar com ele. Quando a gente chegar no romantismo, vocês vão adorar. A putaria, as drogas, a paixão, a doença, a morrer cedo. Vocês vão adorar. Vocês vão se identificar. Se preparem que para a próxima aula vocês vão amar o romantismo, entendeu? Vocês vão falar, agora eu estou lendo algo que me diz. Eu estou me sentindo aí. Eu não sou equilibrado. Eu não sou clássico. Sou desequilibrado. Entendeu? E essa vida de campo calminha eu não gosto. Eu gosto de balada rave, luz piscando, barulho. Entendeu? Eu gosto de funk, vocês gostam de funk, eu sei. Funk é isso. Então, eu não gostei até agora, mas eu vou gostar do romantismo. O Bocage, ele antecipa. Isso é proibido, hein? O Bocage é proibido, não vai cair na prova. Os nossos tempos não permitem um cara como o Bocage cair na prova, mas ele é dos grandes da língua. O vocabulário dele é dos maiores da língua portuguesa. Na obra dele, o Machado, o Vieira, tem 15 mil palavras. Ele está quase lá. Ele é um cara sofisticadíssimo, mas olha isso aqui. Soneto do Epitáfio. Calma lá, hein? Vocês têm 18 anos já? Porque isso aqui é perigoso, hein? Isso aqui é perigoso. Isso aqui é letra de funk, hein? Isso aqui em alto estilo. Alto estilo. Esse aqui, o epitáfio, é aquilo que você põe na lápide. Suas últimas palavras. Olha o que ele quer que vá na lápide dele. Quando em mim perder a humanidade, quando eu morrer, eu sou mais um daqueles que não fazem falta a ninguém. Lavrem, escrevam um epitáfio à mão para mim. Aqui dorme Bocage, o putanheiro. Passou a vida folgada, milagrosa, comeu, bebeu, sem ter dinheiro. Ai, meu Deus do céu. Você acha que isso vai cair na prova? Bocage não vai cair na prova. Você acha que isso aqui pode cair? Essa palavra proibida pode cair na prova? Eles vão pôr um asterisco. A moda agora é censura, então o Bocage está fora, esquece. Infelizmente vocês perderam o Bocage, que é divertidíssimo, entendeu? Aqui, ó, soneto do membro monstruoso. Eu não vou nem ler isso aqui, cara. Nem ler. Nem tem menor de idade aqui, meu Deus. Você não pode ler isso aqui. Isso aqui é um escândalo. Escândalo. Esse monstro que aloja nos calções é só bom de mostrar porque não dá para usar. Ai, meu Deus! Eu não posso ler isso aqui. Vocês são evangélicos? Não pode nem ler isso aqui, cara.
Boccaccio está proibido. O cara é um satanás, entendeu? Ele é romântico. Aqui, ó, soneto de todas as putas. A musa dele não é aquelas moças do trovadorismo, aquelas moças delicadas, angelicais, fada, princesa. É uma puta. A Nise é uma prostituta. A musa dele é uma prostituta. E ele está aqui acalentando ela porque ela está meio assim. Ai, será que eu faço as coisas erradas? Será que eu fiz tudo errado na vida por ser prostituta? Ele, não, Nise, não lamenta. Puta tem sido tão boa gente. Olha, a história está cheia de puta. Aqui em Lisboa, as fidalgas são tudo puta. Gostaram dessa? Olha o que ele está falando. Milhões de vezes putas têm reinado na história da humanidade. Dido, Cleópatra, a Lucrécia Borgia. Ih, as rainhas tudo puta. Olha o que ele está falando, galera. O teu não passa por honrado. Essa da Rússia, ela está falando da Catarina da Rússia, que morreu numa orgia. Ela gostava de fazer orgia. Morreu num ataque no orgasmo. Falou, essa então da Rússia, meu Deus do céu, essa foi uma beleza. Entre 1000, expirou vaidosa. Todas no mundo dão sua Greta. Olha que vulgar, olha que forma. Isso, não fique expois-nise duvidosa que isso de ser virgem não serve para nada. Gostou? Olha isso, não vai cair na prova. Isso não vai cair na prova. Mas vejam aqui que ele é muito mais. Ele vai ter o lopes a menos, ele vai ter tudo isso. Mas boa parte da poesia dele é uma poesia escandalosa, uma poesia erótica. É das primeiras vezes na língua portuguesa, quase que na história, que você tem um cara que se dedica a falar da putaria, do sexo. Porque até agora a gente viu que isso era um tema tabu, ou por causa da Inquisição, ou porque o clássico é equilibrado e não gosta da paixão. Então até agora, ninguém falava do que é bom. O Boccaccio, que é um arcadista pré-romântico, ele vai se dedicar a falar da putaria. Beleza isso? Locus amenus, fugere urbem, inutilia truncati. Guarda esses termos. A poesia é simples, vocês não vão ter dificuldade. Caiu poesia Arcade, associa o contexto, saibam que eles trouxeram isso da Europa, são filhos de mineradores ricos, mas a poesia em si é simplória. Joga. O que diz essa poesia? Inutilia truncati, entendeu? É fácil. Beleza? Já deu a hora? Outra coisa aqui que é muito importante, se você precisar. Como é poesia, o tom é muito pessoal. Por isso que chama tom confessional. É muito falando do meu próprio sentimento. Naturalmente individualista, falo de mim. A presença da mitologia, horas. Porque está retomando os valores greco-romanos. O vocabulário, muito simplório. A forma que eles gostam é o soneto que a gente tinha visto no Camões. Porque como eles imitam o clássico, por isso que eu falei que é um café coado pela segunda vez. Eles imitam o Camões. No Camões tem uma grandiosidade. É muito filosófico. Aqui é uma imitação furada, barata. É muito mais para eu me desvincular do barroco do que afirmar uma estética genuína. É muito mais para eu dizer eu não sou aquilo do que dizer eu sou isso. Vocês entendem isso? Eu quero muito mais dizer eu não sou aquilo ali do que dizer o que eu sou. Eu sei o que eu não sou, mas o que eu sou eu não sei. Aqui é muito mais para se livrar da influência barroca do que afirmar uma estética. Então eles adotam uma imitação muito barata do classicismo. O arcadismo, então, também é chamado de neoclassicismo. Beleza? Então vão em paz, que vocês acompanhem, o pessoal da internet, até a aula da noite. Até semana que vem, que é romantismo. E aí vocês vão se identificar, eu sei que vocês vão gostar. O romantismo parece muito atual já.